localização dos assets, porque é uma experiência primeira, né? Ainda não existe uma metodologia para os territórios criativos, mas existe a metodologia de localização do ODS, que inclusive aqui em Brasília, aqui no Brasil, já foi utilizado pelo estado de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. E existe uma ação da ONU que busca a localização dos ODS. Essa pesquisa, para quem não conhece, quem não sabe, é uma continuidade da minha pesquisa de mestrado, em que eu faço uma relação da economia criativa com a sustentabilidade, né? A relação entre esses dois paradigmas que está desde que dos primeiros escritos sobre economia criativa não ficava claro. Então eu fiz essa relação, tem um artigo que foi publicado em abril de 2020 sobre esse assunto e que até já rendeu algumas palestras aí para mim. Mas, bom, essa pesquisa ela busca identificar e propor parâmetros capazes de contribuir para indicar a contribuição de territórios criativos para a sustentabilidade urbana. O meu mestrado foi no CDS, né? E eu senti necessidade de aprofundar mais a questão da visão do arquiteto mesmo, urbanista, sobre a sustentabilidade, porque algo que eu vi lá no CDS era que a maioria dos pesquisadores, eles tratavam ou do meio natural ou do meio rural. E o meio urbano é um bicho de 7 cabeças mesmo, né? E aí, o que é fácil, então vamos ao que é mais difícil, porque senão não tem graça, né? Os desafios ficam muito simples. Então, como é que eu vou trabalhar, né? Como é que eu estou trabalhando, na verdade? Eu vou usar como referências as definições dos parâmetros para os ODFs, para a definição desses parâmetros, né? Os ODS, os indicadores ODS, então os 17 ODS, e como que estão sendo propostos os seus indicadores, e eventualmente até propor outros, da Agenda 2030, as 8 dimensões da sustentabilidade, que são essas aqui que aparecem na tela, que são 4 reconhecidas pela ONU, 5 se considerar política, e as outras 3 discutidas no âmbito da universidade, e 11 termos que são utilizados na literatura para definir economia criativa. A relação dessas 8 dimensões com os 11 termos eu alcancei no mestrado, e agora eu estou fazendo um cruzamento disso com os ODS. Esses são os termos, né, que são utilizados para definir economia criativa. Então, basicamente, é uma economia do intangível, né, que são para onde convergem essas 4 economias que nascem no final do século XX, e esses outros termos, formação criativa, formação cultural, cidades criativas, que foi inicialmente o que eu tinha pensado em trabalhar, mas o recorte acabou sendo nos territórios, que são os hubs ou clusters criativos, que são locais especializados em algum tipo de atividade criativa e que se caracterizam por ser locais de moradia e trabalho, não só de trabalho, como são os clusters industriais, que eles eram mais exclusivamente produtivos. E os 17 ODS, né, que, com seus respectivos indicadores e metas. Então, eu estou trabalhando com uma literatura produzida pela ONU. Tem a notícia, dia 25 de janeiro agora, a ONU anunciou 2021 como ano da economia criativa para a sustentabilidade. Então, acredito que vai começar a pipocar outras informações que vão poder, talvez, dialogar com a minha pesquisa, né? Eu não sei como que eu vou absorver isso em tempo real, mas já tem algumas coisas, algumas reflexões sobre a cultura no âmbito da sustentabilidade urbana e principalmente no âmbito da União Europeia. Eu vou apresentar aqui alguns dados que eles já se colocam como para liderar um processo como esse. E a União Europeia está sendo uma referência em função da intenção de fazer ter a Casa de Arquitetura de Matosinhos, a área de influência, como um dos estudos de caso. Inicialmente pensava em 3,
pelo menos, incluindo Buenos Aires, mas com essa história da pandemia e o atraso do estudo do trabalho de campo em Portugal, que teria sido em março de 2020, foi adiado para outubro, adiado para abril de 2021 e adiado novamente para outubro de 2021, porque os aeroportos fecharam para os brasileiros. Então, eu ainda não sei como é que eu vou resolver essa questão de Portugal, até estou aceitando sugestões mesmo, porque eu estou um pouco ansiosa com isso. Daí, assim, essa semana, conversando com a Joara, que é uma amiga de muitos anos, e colocando para ela essa minha angústia do trabalho de campo, né, que eu reduzi para o setor cultural, para o corredor cultural da 508, da W3, que está sendo chamado, que é um trabalho que está sendo conduzido pela Câmara de Economia Criativa do Distrito Federal, liderada pela FEComércio e várias lideranças do setor, e que potencializa aqueles equipamentos culturais que existem nessa faixa, né? O SESC da 504, a Biblioteca Demonstrativa, agora um Centro de Cultura e Gastronomia chamado Infino, na 506, o Centro de Cultura da 508, né, o Renato Russo, e mesmo uma área de influência que pega a igrejinha e toda aquela área de patrimônio da primeira unidade de vizinhança. E eu não sabia como é que eu ia, na verdade, em Portugal ainda não sei, mas eu lembrei da árvore, parece óbvio, né? Mas às vezes a coisa está na nossa cara, a gente não vê. Essa é uma instalação que eu produzi e que representou Brasília no Encontro de Cidades Criativas, que teve em Belém, onde conta um pouco da história da cidade, como Brasília ingressou na rede de cidades criativas. E tem um link para uma pesquisa, que à época era para mapear, eu tinha uma visão, né, ia abraçar o mundo com as pernas, era mapear os equipamentos culturais de todo o Distrito Federal. Cheguei a ter alguns resultados e comecei um mapeamento, mas para conseguir, por exemplo, um resultado que dialogasse com a minha pesquisa de mestrado, que era a minha intenção, qual a contribuição da cidade criativa para a sustentabilidade, era muito grande isso, né? Então, eu fui reduzindo, e o recorte ficou o corredor cultural aqui em Brasília. E aí, assim, eu já tenho, na verdade, o público-alvo, deixa eu continuar aqui. Bom, os 2 estudos de caso, o corredor cultural da W3 e a área de influência da Casa de Matosinhos no Porto, como eu comentei. O objetivo geral, identificar parâmetros que sejam capazes de indicar a contribuição desses territórios para a sustentabilidade, né? Na literatura, hoje, a criatividade, e por isso a ONU elegeu esse ano da economia criativa como sustentabilidade, é que a criatividade vai ser o grande meio para que a gente saia no fim do túnel dessa pós-pandemia. E hoje, algumas literaturas que tratam dessa questão dos ODS e da cultura, principalmente, já trazem esse escopo do Covid-19 e qual que é o papel da criatividade do cidadão nisso. Então, a gente, aqui em Brasília, está configurando um território criativo numa área que pode-se dizer, tem uma história, né, na cidade, de comércio, de vitalidade, e que se perdeu após a chegada dos shoppings, principalmente, e que agora se reinventa a partir da cultura. E os objetivos específicos é propor e experimentar a metodologia de localização dos ODS em territórios criativos. Essa metodologia ela já existe, inclusive com textos adaptados ao Brasil. Eu já fiz uma proposta, né, de trabalho que eu ia fazer em Portugal e que, enfim, acabou que a pandemia deixou isso aí engavetado, mas a proposta ela prevê dinâmicas, ela prevê interação e a angústia passou por isso, de como que eu iria trabalhar sem isso, né, sem a articulação e a interação entre os stakeholders, ou as partes interessadas, né? Vincular os termos da economia criativa aos ODS. Eu já comecei, vou mostrar alguma coisa para vocês, não tudo, porque
é bem complexo, e as dimensões da sustentabilidade, né? E propor indicadores. A minha ideia é que, ao final desse Fernanda, desculpa te ensaio... interromper, já deu 10 minutos, tá? Opa, propor indicadores ODS. Eu vou rápido, então, aqui. Esses são os termos, os clusters da Agenda 2030, o corredor cultural e alguns pontos aí que caracterizam essa área de influência. A Casa de Arquitetura de Matosinhos, eu só conheço no papel, existe uma localização dela, no antigo, ela também tem um valor patrimonial, numa área que antigamente era de pesca e hoje está se transformando, é a única casa dedicada à arquitetura do mundo, segundo eles, né? E que tem uma exposição permanente de 3 arquitetos de língua portuguesa, entre eles o brasileiro Paulo Mendes da Rocha. Então, para fazer essa pesquisa, o público-alvo são os moradores, donos ou gestores de equipamentos culturais, os trabalhadores de serviço do comércio, usuários dos espaços e autoridades da Secretaria de Cultura e Turismo. Como eu posso mandar o link da pesquisa, a ideia é usar a instalação da árvore com esse roteiro, 504 Sul, o Infino, a Biblioteca e o Centro Cultural Renato Russo, pelo menos. E talvez a Pizzaria Dom Bosco e o Cine Brasília, tem que ver como é que eles estão funcionando, né, para buscar os usuários. E os outros públicos vai ter que ser meio mandando mesmo, articulando, fazendo contato. Então, existe já uma literatura boa, como eu comentei com vocês, tanto da ONU quanto da nacional, e o Estado de São Paulo já tem um relatório onde eles estão buscando o compromisso com cidades sustentáveis e mais ligado à sustentabilidade do que à criatividade, mas, no caso, eu trabalho com as duas linhas, né? E essa publicação mais recente, de 2020, que fala sobre a cultura para os ODS, né, ele, no âmbito da União Europeia, indica 5 papéis fundamentais na dimensão cultural para as contribuições europeias. Basicamente, ODS 4, 8, 11, 13 e 16, eu não vou me estender muito sobre isso, mas existem outras convergências que não estão sendo previstas aqui e que, principalmente no Brasil, faz mais sentido. Você vê que os 4 eixos, principalmente, né, na rede espanhola, que influenciou muito esse texto, são os direitos humanos, as normas de trabalho, o meio ambiente e a luta contra a corrupção. O território criativo é onde se localizam principalmente, né, as indústrias criativas, são setores de cultura e setores de alta tecnologia, e que potencializam o aumento e o consumo de intangíveis. Existem algumas classificações que vão nortear a identificação desses equipamentos. Aqui também uma síntese disso. São os termos localizados nas dimensões. Isso aqui é um retrato da situação dos indicadores do Brasil, enquanto no intervalo da hora do almoço eu fui dar uma olhadinha, isso aqui é do final do ano passado, tem 3 novos indicadores, 2 do ODS 11, que é a cidade, e 1 do ODS 12, que é de práticas sustentáveis. O ODS 11, Fernanda, ele não mais consta, 2 minutos para finalizar. ele não consta entre as diretrizes da União Europeia, mas trata diretamente, por exemplo, da questão de desastres e coisas assim. Isso é um primeiro... isso aí é mais graficamente demonstrado. Essas relações elas estão numa tabela, mas ainda muito incompleta, porque algumas checagens precisam ser feitas realmente pessoalmente, mas foi uma brincadeira, porque eu reparei que as cores que eu tinha escolhido inicialmente correspondem, não por acaso, aos ODS também, né? Então, não é exatamente uma conclusão, vou até parodiar a colega, que foram expectativas, né? Uma coisa que eu já vi que é possível correlacionar os termos, mas a amplitude dos ODS merece uma varredura que vai conectando. Inicialmente comecei pelos ODS, agora já comecei a mudar isso aí, que é a partir dos termos conectar os ODS, que são menos termos, né?
E tem uma pergunta mesmo que me angustiou muito assim durante esse tempo: o que vai ser da economia criativa nesse novo normal, né? Que a gente não pode aglomerar, que os shows, os artistas estão passando necessidade. Como vai ser a cultura? O que será a cultura e a criatividade nesse novo normal, né? Aquilo que eu já falei para vocês do 2021, ano de economia criativa para sustentabilidade. E dificuldades mesmo, a pandemia, né, o trabalho de campo, especialmente em Portugal, a retirada de Buenos Aires da pesquisa, os distritos criativos, e o pandemônio, né, que eu estou tendo dificuldades mesmo da minha manutenção pessoal, sem bolsa, e estou tendo que alugar meu apartamento, me mudar agora para ver se eu consigo ter um pouco de estabilidade aí nesse último ano para poder me dedicar mais à pesquisa, porque essa parte está bem sensível. É isso, gente. Desculpa se eu me... Obrigada, Fernanda.